Olha quem está aí, ó. Vamos receber mais um ministro, Vamos apresentar. Ontem o Paulo Guedes e agora nós temos o nosso ministro da Educação, o Vitor Godoy. Uma salva de palmas para o Vitor Godoy. O Twitter dele é @Victor com C. E aí tem um Vzinho, underline, Godoy com Y no final. Tá certo? Muito bem, muito bem. Vitor. Aí está Vitor Godoy, nosso homem da educação, o homem do MEC. O MEC é o seguinte, cara. Como é que funciona? Sabe quantos funcionários tem o MEC? 250 mil. A última era 300 mil. Né? Se você quiser, se ele falar, não, vamos dar uma mudada aqui no... A merenda não chega. É impressionante. É impressionante o MEC. Muita o MEC gente. é difícil, hein? MEC é Não é difícil. O MEC é uma engrenagem muito complexa. Não é? É uma coisa assim, porque a gente costuma, às vezes, no exterior, eu estou participando de muitos fóruns internacionais, então, às vezes, estou conversando com o ministro da Educação num país. Aí eu falo assim, não, vamos falar de ensino superior. Ele fala, não, ensino superior aqui no meu país é outro ministro. Cada ministro cuida de um ensino fundamental. Tem país que tem 4 ministros da educação. Um cuida da educação infantil, outro cuida da educação básica, outro cuida do ensino superior, da profissional e tecnológica. É muito grande, né? É muito complexo, é muito complexo. O tamanho do Ministério da Educação é o tamanho das Forças Armadas, né? Em termos de contingente. A maior parte nas universidades e institutos federais, né? O MEC mesmo, a administração direta, é pouca gente. São 700 pessoas hoje dentro do Ministério da Educação. Não, mas eu digo o geral é imenso. É imenso. É imenso. O grande MEC, que nem São Paulo. O grande MEC, tem o grande MEC. Você tem São Paulo, tem a grande São Paulo. o grande MEC E soviético. por que a educação é tão ruim? Essa é a grande pergunta, né? A gente tem anos de políticas educacionais mal feitas, né? Vamos começar assim do início. Acho que é importante entender isso, né? A Constituição brasileira, ela define que a responsabilidade pela oferta da educação básica no Brasil em estados e municípios. Sim. Né? A lógica de financiamento da educação básica, ela reflete isso. Certo. Então, pouca gente sabe disso. Né? Mas, por exemplo, de cada R$100 que é investido na educação básica brasileira, 97 são recursos que vão diretamente para estados e municípios. O governo federal, as nossas políticas do Ministério da Educação representam 3% de todo o recurso para a educação básica. E a gente conhece assim, a realidade brasileira em muitos municípios é muito ruim, né? A capacidade que o município pequeno, ele tem de fazer política, de preparar um currículo, e aí você começa daí, né? Você começa dessa lógica muito descentralizada no país para pensar a educação. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente teve uma pandemia. A pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande com a questão da tecnologia, certo? Sim. Nós tínhamos dificuldade de ensino à distância, falta de conectividade nas escolas, não tinha plataforma de ensino. Hoje, para você levar uma tecnologia para a educação brasileira, você precisa de 5.570 municípios fazendo processos licitatórios para comprar aquela tecnologia. Muita burocracia, né, meu? Muita burocracia. Muito. E teve muitas... E muito município também, né? Muito. Tentaram reduzir. Tentaram o Guedes reduzir, tentou reduzir, mas não... Mas a gente comentou muito a Eu tenho que fazer um break só para rádio, a gente continua na TV. Estamos aqui com o ministro. O Twitter é esse. Vitor V. É isso? Underline Godoy. Underline Godoy com Y no final. Instagram também, a mesma O coisa. Instagram também, está aí o ministro que está conversando com a gente. Vamos pro break, Reginaldo, a gente continua na TV e nas nossas plataformas. Ministro da Educação. A gente estava falando da pandemia e a gente falou muito aqui as sequelas do ensino para as crianças que ficaram em casa. Como foi a estratégia para retomar o ensino para essas crianças que ficaram com essa dificuldade? Eu queria começar falando um pouquinho do que a gente herdou de educação, né? Vamos pegar o retrato da educação brasileira em 2019. A gente tem uma avaliação que a gente faz a cada 2 anos, que são provas realizadas aí Brasil afora, todo o Brasil. E a gente pega alguns anos estratégicos, né? Então a gente pega o 2º ano do ensino básico, a gente pega o 5º ano, que é a transição do fundamental, a gente pega o 9º ano, que é a transição para o ensino médio, e a gente pega o 3º ano, que é o aluno que está saindo do sistema. Então quando a gente olha, por exemplo, os alunos que estão saindo do sistema, ou seja, passaram toda a educação básica pública, a gente tem praticamente 50% dos nossos estudantes em língua portuguesa e em matemática nos 3 primeiros níveis dessa avaliação. Então, por exemplo, português são 8 níveis. Quanto maior o nível de conhecimento desse estudante.
A gente está nos 3 primeiros, metade dos estudantes nos 3 primeiros níveis de português e matemática. Então esse é o nível que a gente herdou. Nós tínhamos 38 mil escolas sem conectividade, 7.600 escolas sem saneamento básico, sem esgotamento sanitário. Nós tínhamos 3.300 escolas sem energia elétrica. Então, assim, esse é o retrato que a gente já pega, era né? ruim, é um trabalho de formiga. Eu trouxe até uma colinha aqui, quer ver? Que aí, então, mas você pegou agora isso aí, né? Tem uma bucha. Foi o negócio porque lá que mudou. deu rolo lá, o cara saiu. Sim. Deu... Sim. Não, é do Bolsonaro, tem um monte de ministro, né? Você é o... Mas ele tá você tá quanto tempo nisso? Eu, como ministro, desde março. Desde março. Ministro, uma coisa que sempre pega aqui no Brasil é o custo. O custo por aluno no Brasil não é baixo. Se você fizer o custo agregado, que aí não pega só os 700, pega indireto, então a gente gasta muito e retorna pouco. Nosso aluno, ele é fraco. Não é só em português e matemática. Chega aos 17 anos, ele é muito mais fraco que... Não vou nem comparar com um país rico, porque aí é mais que Índia, que China, que Coreia do Sul, apesar de Coreia do Sul já ser rico. E quando você vai em universidade federal, não vou nem falar das estaduais, as universidades basicamente atendem ricos. Então... Porque fez cursinho, cara. Mas isso é assim. Não, uma assim tradição. Tem que cobrar. Uma tradição milenar. Eu acho que tinha que privatizar tudo. Tinha que privatizar tudo e focar no básico. E se o cara sair do ensino médio com um curso profissional, alguma coisa, ele vai conseguir um emprego, pelo menos para se manter. O que a gente tem é um ensino ruim e é o maior causador de desigualdade. O filho do rico, ele tem uma condição muito melhor do que o filho do pobre. Você sabe que eu tenho um amigo meu, ele tem 54 anos. Não, o amigo. Ele ainda é aluno da USP. Vai no CPU. Tá fazendo pedagogia. Ele vai remar no CPU. Tô falando isso, eu não tô brincando. Ele mora na USP e ele tá há 54 anos. Radialista. Ele tá no 3º ano de pedagogia na USP. E mora nos... É incrível. Mas você não vai se formar no centro acadêmico. Se tudo der certo, ele continua. Depois jubila, passa de novo. Mas você sabe que essa é uma crítica que, inclusive, a OCDE coloca em todo o relatório sobre a educação brasileira, né? O Brasil, se você olhar a média de investimento em relação aos países da OCDE, nós estamos ali próximos. Sim. Né? Tá na média. A gente gasta bem. Gasta bem. Só que a gente gasta muito mais em ensino superior do que na educação básica. E quando a gente olha a própria educação básica, a gente gasta desigual. Então, você tem, por exemplo, a educação básica, você tem a terceira fonte de financiamento da educação básica, chama Salário Educação. São aí algo em torno de 16 bilhões de reais que vai para Estado e município. De livre aplicação, tá? Se quiser comprar o que quiser, pode fazer o que quiser, exceto pagar salário. Esse recurso, quando você compara, por exemplo, o norte do Brasil com a região sudeste, com o Distrito Federal, é assim absurdo. É 1.500%, 3.300% a mais que você investe num aluno da educação básica no Nordeste, no Sudeste e aqui no Centro-Oeste, né? Do que você investe no Nordeste. Então tem muita política no Ministério da Educação que aí começa a explicar um pouco por que a educação brasileira não avança, né? Então, fala de merenda escolar. Tá muita crítica aí na imprensa, todo mundo falando de merenda, o governo federal não manda recurso, aquela coisa, não aumenta o valor. Então, nós mandamos 4 bilhões por ano para estados e municípios de merenda. Voltando, né? Quem tem a obrigação de dar merenda é o estado e município, com os 97% do recurso. Tá. Eu entro com o complementar. A Constituição me diz que eu tenho que complementar. Tem Fundeb também. Tem o Fundeb, tem o salário de educação e arrecadação própria, né? Aí a gente pega a merenda, a gente manda o mesmo valor da merenda para o aluno que está na capital de São Paulo, para o aluno que está no interior do Acre, para o município que não arrecada nada. Entendi. Praticamente. Entendi. E aí quando a gente vai olhar, a gente fez um painel de transparência. A gente bota lá todos os recursos que estão disponíveis nas contas de estado e município da educação brasileira. Todos. Qualquer programa do MEC, Centro Merenda, Transporte, está tudo lá. Qualquer cidadão entra e vê. Aí a gente entra e olha a merenda. Você tem estado e você tem município que o dinheiro está em conta. Eu tinha em agosto agora. É gestão, né? É gestão. É tipo o SUS, né?
É tipo o SUS. O dinheiro é Porque liberado, o SUS, mas a administração que o é feita, ela é bizarra. O SUS, ele tem o dinheiro, ele vem o dinheiro, mas é lá na ponta que ele vai dar. Se o prefeito falar, não, eu quero fazer um negócio... Mas outros países do mundo criam métricas, se eles batem a métrica de leitura, de matemática, eles ganham mais isso. O que dá para fazer? Porque o senhor é ministro da educação. Assim, o que está na sua mão para mudar numa eventual reeleição aí do Bolsonaro e o senhor continuando? A gente já está mudando muita coisa. Isso aí, por exemplo, isso aí tem que mudar uma lei. Porque na lei diz que a transferência é desse jeito. Em agosto a gente tinha 1,6 bilhão de reais disponível em conta para merenda. Em agosto agora, 1,6 bilhão. Quando eu fiz o painel, tinha 15 bilhões de reais em conta. Em estados e municípios. O pessoal falando que o MEC não estava mandando dinheiro. Aí eu falei, não, então vamos mostrar o que tem já para aplicação. 15 bilhões. Então o que a gente está fazendo? Assim, acho que o pessoal sempre pergunta, o que está sendo feito pelo Ministério da Educação para transformar a educação brasileira? A gente está fazendo muitas coisas, mas eu vou citar aqui duas principais, que eu acho que isso, inclusive, está sendo referência no mundo. O alto impacto, vai. O alto impacto, vamos lá. 2019, a gente cria uma secretaria, pela primeira vez na história, para cuidar da alfabetização. Que é um problema nosso histórico. O tempo de alfabetização diminuiu. E aí nós fizemos uma política nacional baseada em ciência. Fomos lá em Portugal, conhecer a experiência deles. Trouxemos os maiores especialistas de alfabetização e construímos uma política, e dessa política a gente lançou um programa que chama Tempo de Aprender. Esse programa ele já está em 5 mil municípios, porque esse é o outro ponto, né? Todo programa que a gente faz no governo federal, eu preciso da adesão do município. Tá. Eu não obrigo ninguém. Mas você eu disponibilizo. E eu tenho que mostrar que aquilo custo, é bom. Inclusive. Sem custo nenhum. Então hoje nós estamos 5 mil municípios. Com esse programa, hoje nós conseguimos alfabetizar as crianças. Ali em 6 meses, 8 meses, a gente alfabetiza uma criança. Sensacional isso aí. Isso é uma revolução. Isso porque quando em 2013, quando colocaram a meta do Plano Nacional de Educação para o país, eles colocaram... É novo isso aí? Eu sou da cartilha, Caminho Suave. Vovô viu a uva. Vocês chamam Vovô viu a uva. Não foi na minha... Caminhos, puta, levava 10 anos. É porque tem um dado aqui. Levava 10 anos. Emílio, 10 milhões de brasileiros... 10 milhões. Vovô viu. Ó aqui um dado. 10 milhões de brasileiros acima de 15 anos são analfabetos. É sobre isso. Me interessou isso aí. Mudou isso aí? É um sistema novo. Para a criançada agora está funcionando. A gente tem... Na pandemia a gente lançou aquele Grafogame. O Grafogame é um aplicativo finlandês. Tem base científica também. A criança baixa e ela vai aprender ali, vai auxiliar o processo de alfabetização. A gente recebeu muita mensagem no Instagram, no Twitter, das famílias falando, pô, meu filho aprendeu a ler e escrever usando o aplicativo. A escola estava fechada, né? Foi um outro absurdo, a gente pode até falar um pouco sobre isso aqui. Mas isso já está mudando. E a gente está trabalhando também esse público aí, que é o público que já passou dos 15, o adulto que não sabe ler e escrever. Então, estamos olhando isso também. Essa foi a primeira grande transformação que a gente fez e vai resolver um pouco esse problema. A outra grande transformação é que quando a gente chegou lá em agosto, né, agosto de 2020, nós chegamos lá no Ministério da Educação e estava em plena pandemia, as escolas fechadas. A gente começou a ver, assim, olhar para o mundo, né? O que o mundo está fazendo em termos de educação? E a gente viu o seguinte, primeiro que o mundo já tinha reaberto as escolas. Então, a África do Sul, em junho de 2020... Foi o país com mais tempo com escolas fechadas. Dos grandes... Não, acho que a Argentina ficou mais. A Argentina ficou 2 anos. Sim. Foi Brasil, México, Colômbia, Argentina... Isso é a única coisa que eu não perdoo das coisas. Podiam fechar tudo menos escola. Tá, aí a gente começou a fazer esse esforço para reabrir, né? E a gente começou a pensar o seguinte, e quando a escola reabrir? E aí? E aí, né? O professor vai chegar lá, professor de matemática, 6º ano, vai receber uma turma, a criançada ficou 2 anos fora de casa, fora da escola, vai chegar uma turma heterogênea, né? Um aluno vai saber uma coisa, outro não vai. Então a gente pensou que a gente precisava colocar na mão do professor uma ferramenta diagnóstica para o professor entender o seguinte, quem que são os meus alunos hoje? Que nível que está esse aluno, que nível que está aquele? Então a gente desenvolveu uma plataforma em tempo recorde na administração pública, um negócio assim, porque a administração pública tudo é difícil, né? Imagina. Muita burocracia e tal. Então a gente fez, em menos de um ano, a gente fez esse projeto. É uma plataforma que o professor hoje, ele tem os testes lá em matemática, português, ciência, língua inglesa, ele aplica no aluno. O aluno faz, ele tira a foto do resultado da prova do aluno, o aplicativo vai mostrar para ele, ó, professor, esse teu aluno, ele deveria saber esses conteúdos aqui. Esses aqui ele está com deficiência. Aí, o aplicativo, como vai ser aplicado na escola inteira, o aplicativo vira e fala assim para a escola, ó, escola,
Tá ruim Esses aqui. teus alunos, esse do segundo ano, esse do quarto, esse do sétimo, esses aí não têm esse conhecimento. Então ele sugere o reagrupamento dos alunos por nível de proficiência. O que sabe menos vai para aula do que sabe menos. Muito bom. Junta todo mundo. Mas escola, não sabe. escola tem que ser difícil. Eu acho que escola... Porque a escola ficou muito molezinha. Os caras dão livro... Os caras... Lembra da progressão automática? O professor, ele dá livro que o aluno gosta. Mas isso é o professor Samidana, que Turma da Mônica. 70%. É melhor? Você sabe que é engraçado? Eu tava lendo aquele livro lá do Thomas Sowell. Não sei quem me deu o livro. E ele falava o seguinte... Porque ele ficava avaliando os alunos. Ele falava, porra, aluno oriental sempre vai bem. É o melhor avaliado, é oriental. Aí ele fala, por que será que o oriental é melhor do que todos os outros? É porque, cultural. Né? Então, mas aí o que Não é acontece? genético, No final de semana ele tinha que fazer trabalho na universidade. Então ele ia na biblioteca, quem estava lá estudando? O oriental. Então ele fala, é o esforço que leva o cara a ser melhor. A educação é o esforço individual do aluno. Não, você tem que ter uma base. Sim, óbvio. Mas você tem que ter uma base. Mas não é o que o cara quer, a escolinha da alegria. Mas agora se fala. Escolinha da alegria. Agora se fala. Escolinha do barulho. Escolinha do barulho. A escolinha do Emílio. Ai, professor. Mas uma coisa que preocupa muito é um outro tipo de alfabetização, que é a de programação. Hoje, falta programador no mercado. Se o cara estudar 2 anos de programação, ainda que ele seja iniciante, ele vai ter um salário de 5 mil. E nas escolas dos ricos, tem programação. Tem programação. Se a gente não fechar esse gap, a gente vai ter um problema gigantesco daqui a 5 e 10 anos. O que a gente está fazendo pro cara que está em escola pública ter acesso a uma formação que é uma língua também, assim como se aprende português. Esse problema já tem hoje, né? Hoje a gente tem um déficit de 500 mil profissionais de software. Ontem eu estava aqui em São Paulo com o embaixador da Índia. A gente conversava justamente sobre isso. A gente viu uma apresentação de uma empresa indiana que ensina programação para crianças de 6 a 15 anos de idade. O que a gente está fazendo? Amanhã eu devo assinar uma resolução, já está pronta lá na minha mesa para assinar, para inserir no currículo brasileiro o pensamento computacional desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então as escolas vão ter aí 1 ano para se adaptar na implantação disso daí. Então a gente começa a discutir agora a questão da reforma do currículo. Porque o currículo brasileiro, o primeiro currículo que existiu, foi 2016. Até 2016 o Brasil não tinha uma diretriz curricular. E aí volta para a descentralização, quer dizer, 5.570 secretários de educação pensando nos seus currículos, cada um de um jeito. Então nós fizemos o currículo em 16. Esse currículo ele ficou uma bíblia, né? É um currículo muito grande, então as escolas também têm até um pouco de dificuldade de fazer um bom currículo. E aí a gente está fazendo o quê? Parceria agora, a gente está buscando parceria lá com Singapura, que é uma cidade-estado, a gente sabe disso, né? Mas o modelo que eles implantaram lá em educação, eles estão sempre ali primeiro, segundo lugar do PISA. Sim. E tecnologia. Esse modelo deles a gente quer trazer para o Brasil. A formação docente lá, uma licenciatura de professor, 80% da carga do curso é prática. E 20%... Mas precisa ver se a turma aqui vai estar afim de estudar. A turma não gosta muito de estudar, não, menino. Mais ou menos. Mais ou menos. Fazer o TikTok. Olha o Superman. Às vezes não dá a impressão de que a gente enxuga gelo, porque, por exemplo, todas as propostas que você passou agora para nós, elas são maravilhosas, são ótimas. Mas, por exemplo, da sala de aula da educação infantil até a universidade, a doutrinação é absoluta. Você vê muita gente alvo de doutrinação por professor. É professor militante mesmo, assim, que não tem a menor cara de pau de falar bolsonarista aqui não entra, faz campanha pro Lula. E isso vai piorando, né, com o tempo. E fora isso tem a carga ideológica paulo-freiriana, né, que ainda transforma o aluno em vítima, em oprimido, em um rancor, em uma espécie de vítima estrutural de um sistema opressor. Existe alguma forma de combater isso daí? Porque... você tem que demitir um professor desse. Não tem condição de um professor militar. Calma aí, mas aí você está colocando ideologia. Olha o reformista do MEC aí. Não, é só para manter neutro, não é? A gente tem na educação brasileira, nós temos 2 milhões e 200 mil professores na educação básica. 2 milhões e 200 mil, né? Tem muita carga em alguns lugares, assim? Tem, a gente sabe que tem, a gente acontece. Outro dia mesmo, agora, recente, uma professora fez uma eleição, vocês viram isso? Vi. Numa creche no Recife, pegou as crianças... E aí fez uma eleição, a criança ia lá, votava. A gente passou aqui. Passaram, né? Uhum. Pois é. E aí expondo a criança, uma covardia, né? Fazer um negócio desse com uma criança. Isso existe. Agora, como é que a gente combate isso? A gente combate isso, primeiro,
trabalhando a formação inicial do professor. Isso é muito importante, né? A formação, como eu disse, aqui é 80% da carga, é discussão filosófica sobre educação, história da educação. Agora, como ensinar uma criança, essa parte prática... prático, né? É pouco, né? Em Portugal, quem forma professor em Portugal não é a universidade. É o Instituto Politécnico. Mas também Portugal também não é assim. Não, mas deu uma... Portugal evoluiu muito. Eu sei, mas não está entre os 10 primeiros do PISA no mundo. Se é para copiar exemplo, vamos pegar. Não, mas Portugal fez essa mudança inspirada em Singapura. Ele tá falando de Singapura. Não, sim, então, mas quando eu falo de Portugal hoje, eu tô falando Coreia do Sul também. Mas Coreia, pô. Os coreanos estudam. O cara mas é metodologia. acorda de manhã, tá estudando. Coreia. A gente tá o cara vai comparar com a Coreia. Os caras entram tudo em primeiro lugar. Pô, eu odiava os coreanos. No objetivo aqui, pô, era só coreano. Aí você fala, o que esses coreanos fazem? O cara fala, estuda, porra. Ele acorda de manhã, 7 horas, ele tá com o livro na mão. Enquanto você tá saindo, estudando coreano, porra. Calma aí, Coreia, vamos copiar a Coreia. Hoje o dedão tá terrível. E o outro caminho é ciência. Coreia O outro caminho é ping-pong também. Quer dizer, é isso, por exemplo, a gente pegou essa política nossa de alfabetização, ela foi combatida. Ela foi combatida nos bastidores. Quando a gente lançou, teve movimento de boicote para os municípios não implantarem. Mas aí o que acontece? O município vai lá e implanta. O professor começa a usar e vê que dá certo. Aí ele comenta, ele tem os grupos dele também. Pô, então, mas eu acho que naquele começo, que era negócio de cantar o hino, tinha um negócio do hino, tinha uma... Sim. Teve alguma coisa aí meio zoada. Eu acho que a educação é aquilo que você falou, é a prática. É um bom currículo, é um currículo bacana que funciona. Coisas profissionais que o cara vai poder usar estrutura pra molecada. Isso. E o resto, meu amigo, tá na mão dele. Tá na mão do pai, da mãe de acompanhar o filho. Sim. Porque não adianta nada jogar filho na escola. Mas jogar filho na escola. Não teve acesso à educação. Não. Hoje em dia sim. Hoje em dia sim. O cara que é mais rico leva no colégio dos ricos. Bebedouro de ouro. Lá onde você estudou. Eu não estudei, não. Estudei em colégio judaico. Estudou sim. Bebedouro de ouro fala, eu pago muito caro para escolar. O outro é o Estado. Isso. A culpa é do ministro. O ministro é ruim, a culpa não. E ele não tem nada a ver com isso. E entrando nessa discussão, ministro, a questão que o Sami sempre levanta aqui, que eu acho interessante, é meio clichê, mas a questão do salário do professor. Porque o cara desmotivado, ele não vai, né? Dá o gás. Dá o gás ali para a turma. Tem algum plano do professor, que é o cara que forma ali os futuros profissionais, de ganhar mais? Tem algum projeto disso? Esse ano nós demos o maior reajuste da história do piso do magistério. Né? Isso é 33%. Isso foi uma decisão do presidente. O presidente bancou e falou, eu quero um aumento dos professores. Mas ficou quanto tempo sem reajuste? Foi só na pandemia, por conta da lei complementar 173. Mas mesmo assim, quando você pega os 2 meses, né, dá um aumento de 15%. É um aumento bem significativo e ainda assim é o maior, né? Desde a implantação do piso. A gente fez um estudo sobre o salário docente no Brasil. E como tudo no Brasil, né, você tem o salário que é um salário razoável e você tem um salário baixo. Então você tem estados que pagam para o professor R$ 1.700, até abaixo do piso. R$ 1.700. E você tem estados que pagam lá os 6 mil, 7 mil reais para o professor ali às 20 horas, né? Então, assim, a questão do salário é um indicativo fundamental para a valorização, mas não é só isso, né? O salário ele é fundamental, a gente tem que pagar bem o professor, mas tem que dar também os instrumentos. Isso, o professor tem que ter a formação. Uma sala bacana. Tem que ter a vontade, né? Lógico. A gente fez curso, que a gente lançou agora para o professor, que nunca teve, assim, curso de formação para o professor ensinar a educação financeira em sala. Legal pra cacete. A educação empreendedora, né? A gente tá criando laboratórios. Não tinha na grade tudo isso, né, que você está falando. O Ministério não oferecia isso. Hoje a gente oferece... quando a gente começou a pandemia, a gente tem uma plataforma de formação de professor online. A gente tinha 60 mil cursistas antes da pandemia. Hoje nós temos mais de 3 milhões de cursistas. E a gente melhorou a qualidade dos cursos. Então a gente colocou uso de tecnologia nas aulas, né? O acolhimento dos alunos no pós-pandemia, porque o aluno chegou, né, com muitos impactos aí, muito emocionais também, né? Então, como que o professor lida com isso? A educação empreendedora, eu quero colocar, estou conversando com o ministro do Trabalho, o Carlos Oliveira, a gente quer colocar a educação previdenciária
na educação básica, que é fundamental para o aluno ter a consciência de que ele tem que fazer a poupança dele para o futuro. Muito bom. Então a gente também está pensando assim, como é que a gente dá a oportunidade do professor continuar se capacitando? Porque hoje, quem para de estudar, né, fica para trás. Que escola mesmo é negócio. A escola é prussiano, né? Aquela que a sala de aula é igual desde que inventaram a bagaça, né? É um negócio antigo. É um negócio que não evoluiu. Mas por isso que eu acho. E aluno tem que sentar lá e sofrer para aprender. Porrete. Ah, claro. Isso também falta. Isso é um método. Esse método funciona. Régua assim, ó. Régua assim. E não tem mais, não é aquela régua não, vagabunda, aquela de acrílico. De madeira. Não, de madeira. Aquela régua grande de 1 metro. Sabe que o professor... A gente mudou a lógica da reprovação, né, no Brasil, né? A gente tinha... A reprovação podia acontecer todo ano, né? Aí fizeram a reprovação por ciclos. Então, por exemplo, o aluno, ele só pode ser... Hoje ele é reprovado ou retido, né, como eles chamam, né? A retenção, ela acontece no ciclo. Então, no 5º ano para o 6º ano, tem lá a prova para o aluno passar de ano. Só no 5º ele pode reprovar. Só no 5º. Então ele acumula as deficiências do 1º, do 2º, do 3º, do 4º. Aí do 5º ao 9º ele não tem mais a retenção. Aí do 9º, quando ele vai para o ensino médio, ele pode ficar... Dá para reverter isso? O 9º é o quê? É colégio? Na minha época era ginásio, era primário. O prézinho virou primeiro agora. Indo pro colegial. O pré virou primeiro. E aí o primeiro virou o 2º, aí antes acabava no 8º ano, agora acaba no 9º. É bom mudar, né? Então é o fundamental 1 e 2 que a gente chama, né? E aí antes disso tem a educação infantil. Não era melhor com ginásio, primário, colegial. Ginásio e colégio? Sim. Científico. Na sua época era científico. Não. Científico eu não peguei, eu peguei colégio. Que era humanas, exatas e biológicas. Pegou Mobral. Eu, que era burrão, fui para humanas. Não, humanas era o Brasil feliz de novo. Nada. Humanas é burro. Mobral. É bom exatas. Não, Você fez mas não exatas. tinha. O meu colégio Gaita todo mundo... Exatas Sam é gênio. Não, meu Podia contratar o Sam para dar aula. Aí o Sami... Gratuito. O Sami, ele quer... O filho dele tem 4 anos, já está ensinando a programar. Tá certo. Programar. Ele já programa. Vai sofrer bullying. Vai ser jogado no lixo. Mas é por isso que ele faz karatê. Isso. Boa. Compensa um lado, compensa o outro. Boa, Sami. Agora, uma coisa que a gente está fazendo interessante é a reforma do ensino médio. Que era na época lá que tinha um científico, né? A gente está trazendo um pouco isso, mas já trazendo o profissionalizante. Tem que ser. Então, mas na minha época tinha. Então, eu fiz tinha, colégio. Já tinha. Profissionalizante. Mas hoje... Não, você distanciou da realidade do jovem, né? O jovem não tem mais interesse muito no ensino médio. É a maior taxa de evasão. Meu Deus. O ensino médio é o ginásio? Não, colegial. Ah, o colégio? É o colegial. É o primeiro, São 3 segundo e anos. terceiro Isso. ano. É. Que é para ir para fazer faculdade. Sim, faculdade. E agora a gente está abrindo o seguinte: você tem o que a gente chama de itinerários formativos. Então 60% do currículo é comum e obrigatório para todo mundo. Então o aluno vai aprender o essencial de matemática, português, história, química, física. Mas 40% é livre e ele vai escolher, de acordo com o projeto de vida dele. Eletivo. Então, se ele quer seguir carreira médica, aí tem as... Não, mas tem país que você fica mais um ano, aí você sai técnico em eletrônica, e o outro em elétrica, porque aí ajuda o cara mas, a arrumar tem um também, emprego, né? tem também lá... O quinto itinerário é isso. É a formação técnica, ele pode escolher o quinto itinerário, ele vai sair com uma formação técnica. Mas nos mesmos 3 anos. Dentro dos 3 anos. Dentro dos 3 anos. Isso é ótimo. Nos 2 últimos anos. Mas tem também esses ensino à distância que o cara... Mas que ele vem aqui, o ensino à distância também é legal, cara. Uniacel. É legal. Quem quer aprender, bicho? A iniciativa é da Instituto pessoa. Universal Brasileiro. Mas Aprende com o livrinho. Quem quer aprender, aprende. Seu trabalho. Ministro, Muito legal. obrigado, hein, pelo papo. Obrigado. Simpatia o ministro. Põe aí as redes sociais do ministro. Não é um ministro Gary, ele é um cara Não é bom. ministro Gary. É ministro Técnico que vai lá e faz. É o que a gente fala. O legal do gabinete do Bolsonaro é que os caras manjam aquilo que estão falando, né? Técnico. O Jaiminho já foi. Já. O Jaiminho Já foi. Lembra do Jaiminho? Sim, professor. Deus, Jaiminho, professor. Trabalhou com o Tarde, Sam. no período de tarde. Trabalhou com o Sami, né? Sami repetiu ele. Jaiminho ensinou tudo pro Sami. Nunca. Na USP. Ele é da USP. Eles fizeram um curso de férias. Ele também ficou 20 anos na USP. Não, Todo ano não tem jubilado. USP, Ele não. gostava Nunca. dos alunos. Deixa eu passar a rede social, o Twitter e o Instagram do ministro. Uma simpatia, o ministro. Papo muito bom, espero que volte aqui pra gente trocar ideia e tal. Pra gente trocar essas ideias aí. Que não chega na população. Não chega na galera. Não chega na turma. Tem muito tema bom pra falar. É que ele trabalha em Brasília, pô. Se ele ficar vindo aqui todo dia, Ele tem alguma coisa. Tá trabalhando. Ele precisa trabalhar, no caso. Alguém precisa trabalhar. Você acha que o cara tá disponível.